Projeto de formação em direitos humanos e combate ao capacitismo em Santos. Construindo uma sociedade anticapacitista com crianças e adolescentes. Ao ler a expressão pessoa com deficiência, em que você pensa? A que tipo de imagens, sentimentos ou ideias ela remete? Capacitismo. Este termo é recente no Brasil. Começou a ser difundido há cerca de 10 anos, mas apenas a palavra é nova, porque o que ela significa tem séculos de existência. Capacitismo é o preconceito contra pessoas com deficiência em que se julga que elas não são capazes ou são inferiores. Por pessoas com deficiência, entende-se aquelas com impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O que é capacitismo? Quando as pessoas são consideradas como não iguais, menos capazes de produzir, de trabalhar, de aprender, de amar, de cuidar, etc., e menos aptas a gerir a própria vida. Quando as atitudes hierarquizam as pessoas em função da adequação de seus corpos a um ideal de padrão e capacidade funcional. Quando a deficiência é vista como negativa, uma condição que deve ser melhorada ou curada. Quando a pessoa com deficiência é vista como exemplo de superação por realizar ações ou desempenhar papéis vistos como comuns aos das pessoas sem deficiência. E com base nisso, adotam-se posturas e atitudes que discriminam pessoas com quaisquer tipos de deficiência. Qual o termo certo utilizado para descrever ou se referir a uma pessoa com deficiência? Pessoa com deficiência, PCD. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Esta definição está na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Capacitismo é crime. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146 de 2015, estabelece: pena, artigo 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Aumenta-se a pena em 1/3 se a vítima encontrar-se sob cuidado e responsabilidade do agente responsável pelo seu cuidado. Parágrafo 2º. Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Quais são as consequências e desafios para enfrentar o capacitismo em relação às pessoas com deficiência? Dificuldade de acesso à educação por falta de estruturas de edificação adequadas, falta de pessoas especializadas para o acompanhamento e incapacidade do sistema educacional em proporcionar condições de igualdade e educação de qualidade para as pessoas com deficiência. Afeta a qualidade de vida e autoestima. Acarreta exclusão social e falta de oportunidades. Pode levar à marginalização e menor participação na sociedade. Como eliminar o capacitismo e enfrentar os desafios? Políticas públicas e ações governamentais. Conscientização social sobre a importância da inclusão e do tratamento justo e adequado para essas pessoas. Ações para tornar a sociedade mais inclusiva e o mundo menos desigual.
Compreenda a pessoa em sua totalidade. A deficiência é apenas uma de suas características. Todo ser humano precisa de apoio. Por isso, não confunda capacitismo com necessidade de cuidado e auxílio. Tenha empatia e sempre pergunte à pessoa se ela deseja ou precisa da sua ajuda antes de auxiliá-la. Falas capacitistas. Nossa, você é tão alegre apesar de tudo. Nem parece que você tem deficiência. É um herói, uma inspiração. É uma guerreira, um exemplo de superação. Você é uma pessoa especial. Frases inadequadas. Não use. Você é mudinho ou ceguinho? Para de ser retardado. Dar uma mancada. Não temos braço, perna para fazer tudo isso. Parece autista. Fingir demência. Dar uma de João sem braço. Mais perdido que cego em tiroteio. Pior cego é o que não quer ver. Fica a dica: tenha respeito e empatia. Capacitismo é o preconceito em relação às pessoas com deficiência física, cognitiva e intelectual. Todos nós temos potencialidades e fragilidades, e no melhor cenário esperado, todos viveremos muitos anos. Todos teremos alguma alteração na audição, visão, na motricidade e na intelectualidade. Vamos ver como está a nossa conversa. Faça o teste do questionário para verificar o que aprendeu. Seja nosso parceiro nesse trabalho. Seja um multiplicador de direitos humanos. concidadania.org.br/anticapacitista/quiz.html. Texto Márcia Jovito, Coordenação de Captação de Recursos, OSC Concidadania. Áudio e vídeo, Emílio Cid, Comissão de Comunicação, OSC Concidadania. Interpretação em Libras, Priscila Macena. Marise Teixeira Cabral, Coordenação Geral, OSC Concidadania. Marli Carvalho, Coordenação Técnica, OSC Concidadania. Esse trabalho foi desenvolvido pela OSC Consciência pela Cidadania, Concidadania, por meio de recursos orçamentários da Emenda Parlamentar número 807, disponibilizado para o exercício do ano de 2023.